Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Agora a gente vai começar a segunda parte da série de clarificação. Na primeira parte a gente falou sobre a origem das partículas, sobre os conceitos, como elas se formam, diferenciamos diversos tipos de turbidez e agora a gente vai ver como usar recursos para eliminar a turbidez. Embora a gente tenha falado, quando a gente vê o conceito, né, de eliminar, sabendo de onde surge, já é um bom ponto de partida. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre agentes que vão ajudar a gente a clarificar, então. Vamos lá? Se a gente pegar a revista Brewer On, edição do mês passado, ela tem um artigo sobre clarificação e ela fala que a clarificação, produzir uma cerveja limpa, na verdade, começa na elaboração da receita. E a gente viu durante a série que isso é verdade, né? Porque se a gente pegar o malte, ele contribui com turbidez por meio das proteínas e também de outras coisas como beta-glucano. O lúpulo, ele contribui para a turbidez por meio dos polifenóis. A levedura, ela contribui para a turbidez por meio dela mesmo. E a água também pode contribuir ou não para a turbidez, porque a água ela é um agente, dependendo do perfil mineral dela, ela é um agente que promove a decantação de levedura. Então, quando a gente projeta a receita, olhando nesses 3 itens, nesses 4 itens, considerando a água, a gente pode projetar uma cerveja que vai ser mais clarificada ou menos clarificada, ou vai ser muito mais fácil de clarificar e muito menos de clarificar. Só para a gente pegar um exemplo, você não vai deixar de fazer ou de usar um ingrediente por causa da clarificação, mas serve para ilustração aqui. Peguei 2 cervejas que elas são mais ou menos parecidas. Por exemplo, a cerveja 1. Ela usaria, ambas usando 5 kg de malte, né? 6 kg de grãos, na verdade. Primeira cerveja, 5 kg de malte Six Row, 1 kg de aveia, 20 gramas por litro de lúpulo, sendo 15 gramas por litro no dry hopping, usando a levedura Kona, água com 20 ppm de cálcio e 60 minutos de fervura. Provavelmente essa cerveja, em função da levedura Kona e da grande quantidade de lúpulo, é uma New England. Então beleza. E aqui, uma cerveja quase equivalente, 6 kg de malte Pale Ale Mary's Waters, beleza, só isso. 10 gramas por litro de lúpulo, sendo 5 gramas por litro no dry hopping usando Cryo Hops. Levedura S04, água com 150 ppm de cálcio e fervura de 90 minutos. Então se a gente analisar, por exemplo, a cerveja 1, por que ela vai ser muito mais turva e muito mais difícil de clarificar? Por todos os motivos do mundo. Começa usando malte Six Row, um malte muito mais proteico. Malte mais proteico vai ter mais proteína formadora de turbidez, vai deixar mais turbidez na cerveja. Aveia, muito beta-glucano. Beta-glucano vai dar turbidez permanente, difícil de tirar até mesmo por filtração. 20 gramas por litro de lúpulo, sendo 15 no dry hop. 15 gramas por litro de lúpulo no dry hopping, a gente não tem muita estratégia para tirar o polifenol, igual a gente tem na fervura. Durante a fervura a gente consegue remover parte do polifenol. Então, causa turbidez. Levedura Kona, baixíssima floculação, mais turbidez. Água com 20 ppm de cálcio, não vai fazer essa levedura que já não flocula, não flocular. E fervura de 60 minutos é o padrão, só que ela, se a gente ferver mais, a gente pode ser privilegiado na clarificação. Enquanto a segunda, Pale Ale Mary's Waters, uma variedade boa de cevada, né? Então, menos proteico que o Six Row. 10 gramas de lúpulo por litro, beleza, menos lúpulo, pode chegar até no aroma quase parecido. Existe aquela teoria que o muito lúpulo nem dá tanto ganho assim de aroma. Só que no dry hopping a gente usou só Cryo Hops. Eu sei que muita gente não tem acesso, é muito mais caro, mas é uma receita idealizada aqui. Por que o Cryo Hops? Porque o Cryo Hops tem menos polifenol. Menos polifenol igual menos turbidez relacionada ao polifenol. O polifenol próprio é o complexo polifenol-proteína. Causa turbidez temporária. Levedura S04, ela tem um perfil, não é igual, né? Tem certa similaridade com a Kona, assim, são parentes distantes aí, não são opostas as leveduras. É legal, eu acho viável até para fazer uma New England com S04, porém ela é altamente floculante, ela flocula muito fácil e ela decanta muito fácil. Então, em contraste com a outra, essa aqui ela tende a decantar. Água com 150 ppm de cálcio, vai ter muito cálcio disponível para a levedura vai usar naqueles picãozinho dela que a gente explicou no vídeo passado, e o cálcio é a cola, é o ímã que faz eles se grudarem. Então, mais floculação, mais decantação. E fervura de 90 minutos, por quê? Porque vai ter mais coagulação de proteína,
mais formação de complexo de proteína polifenol e a gente vai ter uma cerveja com maior potencial de clarificação depois. Então, aqui só exemplificando essas duas possíveis cervejas, duas formas de conduzir uma receita, sabendo que uma vai ser mais turva, uma vai ser menos turva. Você não vai deixar de usar aveia porque a cerveja vai ficar turva. Geralmente você vai fazer o contrário, você vai usar para ela ficar turva. Você não vai deixar de usar Conan porque ela vai ficar turva. Mas só para a gente ter ideia como conduzir isso como cervejeiro. Próximo tópico, clarificação/lavagem. Então terminou sua sacarificação, você vai para a parte de clarificação. A gente falou que essa parte é importante porque ela atua como um filtro para tirar partículas muito pequenas que demoram muito para decantar lá na última etapa. Na etapa de clarificação mesmo, na etapa de clarificação a frio. A gente vai filtrar partículas finas que demoram muito para decantar. São dois processos, duas operações unitárias diferentes. É possível melhorar essa qualidade da filtração, mas isso é muito mais importante para a cervejaria do que para cervejeiro caseiro. Porque na cervejaria, filtrar é um saco. Eu já falei isso 10 vezes aqui no canal. Eu acho que as panelas cervejeiras em geral, boa parte, assim, quase todas, são projetadas para fazer mostos de baixo OG. Aumenta um pouquinho o OG, aumenta a relação malte por área de filtrado, cara, ferra tudo. Essas técnicas para melhorar a clarificação, elas se baseiam em diminuir a viscosidade do mosto. Então, existem alguns compostos principais que aumentam a viscosidade, principalmente beta-glucano. A gente sempre fala de beta-glucano. Então, existem enzimas beta-glucanases que você joga lá dentro, ela quebra beta-glucano, diminui a viscosidade, fica um mosto muito mais ralo, digamos assim, se esse é um termo mais coloquial, e é muito mais fácil de filtrar. Só que essas técnicas baseadas em glucanase, elas estão meio que diminuindo o uso, porque assim, no malte modificado a gente tem pouca glucanase, porque ela quebra durante o processo de malteação, ela diminui durante o processo de malteação, e mesmo assim o mosto ainda é espesso. Então tem duas técnicas principais para atacar a viscosidade hoje em dia por meio de enzimas, que é por meio de glucanases ou de arabinoxilanases. Essa é mais nova dentro da cerveja, mas é super fácil e super prático de utilizar. Eu mostrei no Instagram esses dias, eu utilizando por meio de uma enzima chamada Ultraflo da Novozymes. Fazer propaganda do Novozymes, ela não patrocina nem nada do canal, mas ela patrocinou meu doutorado. Ela, de certa forma, ela que cedia as enzimas que eu usava, que nem era a ver com cerveja, mas vamos lá. Novozymes é uma empresa que vende leveduras, vende enzimas, então, dentre outras coisas, até lúpulo, né? Eles têm enzimas para cerveja baseadas em glucanase e baseadas em arabinoxilanase. Então o que acontece? Você joga lá dentro, cai a viscosidade do mosto e super fácil filtrar, ou fica mais fácil filtrar. Então se vai ficar mais fácil, você consegue clarificar melhor, remover mais partículas sem problema de entupimento, sem problema de levar muito tempo, vai ser muito mais rápido. E para isso eu vou pegar dados da própria Novozymes de como essa Ultraflo funciona. Então vamos olhar essa imagem aqui. Ela mostra pra gente a viscosidade do mosto, medida numa unidade difícil assim da gente ter relação, tato, que é centipoase. Poase é a unidade de viscosidade. Em relação à dosagem que a gente dá de enzimas no mosto para fazer a clarificação. Então a gente tem a linha amarela com Ultraflo e as outras com enzimas tradicionais. Enzimas tradicionais, provavelmente baseadas em glucanase. Olha a queda na viscosidade do mosto usando o Ultraflo. Cai ali um mosto de 2,25 centipoases para um mosto de 1,95 centipoases. Parece uma queda sutil, mas é uma queda que dá uma diferença muito grande. Próxima imagem. Essa aqui é muito interessante. Eu não sei, em nenhuma desses três gráficos que eu vou mostrar, eu sei as condições que eles fizeram, porque eles não falam essas condições. Mas, supondo que esses gráficos vêm de fontes verdadeiras, né, que a empresa não está mentindo para nós, é muito interessante esse segundo gráfico aqui, que ele dá a quantidade de filtrado em relação ao tempo utilizando ou não Ultraflo e outras enzimas. Porque o que acontece? O mosto, ele tem um monte de partículas que elas podem ser removidas todas. A gente pode pegar, levar numa centrífuga, deixar ele clarificadíssimo e ver quanto de partícula tem lá dentro. Então eles fizeram isso e viram quanto que removeu com a técnica tradicional, sem nada, com enzimas tradicionais e com Ultraflo. Então pegar com Ultraflo, depois de 18 minutos de filtração, sei lá se é por litro isso aqui, a gente tem uma quantidade de filtrado de mais ou menos 45 a 50 gramas. Então foi removido isso do líquido, de partícula. Já pelo processo tradicional, sem enzima nenhuma, em rosa, a gente chega
a 25 gramas mais ou menos de filtrado. Mas também não importa que a gente não sabe quanto de malte tinha nem nada, né? O que importa é que a gente consegue ver nitidamente que dobra a quantidade de filtrado utilizando a enzima para diminuir a viscosidade do mosto ou não. Vou pegar outro gráfico aqui que ele mostra a viscosidade do mosto. Mais uma vez, não sabemos o tipo de malte nem nada. Ele mostra a viscosidade do mosto em função da concentração de açúcar e da utilização ou não de enzima e do tipo de enzima. Então, se a gente pegar sem enzima nenhuma, o processo tradicional, o mosto ali nos 16 platos começa ali no quase 2,3 centipoase e vai até quase dobra, né, nos 28 platos. Então, é uma quantidade muito grande, é uma viscosidade muito grande do mosto a 28 platos. Só que se a gente usar a enzima, a gente consegue cair um equivalente a uns 4 platos mais ou menos em relação à viscosidade. Coloquei uma linha aqui, ó. Se a gente fosse usar a enzima Ultraflo, a gente poderia fazer um mosto de mais ou menos 20 graus plato, 20% de açúcar, que dá 1080 naquela continha rápida de multiplicar por 4. Poderia ter um mosto de 1080 com a facilidade de filtrar um mosto de 16 platos, 16, 32, 64. Seria um mosto de 1064. Parece pouca coisa, mas isso aqui é a diferença entre uma filtração trabalhosa, demorada, que talvez não vai ficar boa, para uma filtração rápida, que não vai demorar muito, obviamente, né? E que vai conseguir um produto mais brilhante. Eu quero relatar minhas experiências com isso, então, porque eu usei ela esses dias. Quando eu comecei essa série de clarificação, fui lá fazer... Quase todo fim de semana eu faço cerveja, né? Fui lá no Piqueri Brew Shop e lá tinha chegado enzimas novas. Thermamil, que é a amilase, que a gente pode jogar amilase adicional, a amilase que resiste a alta temperatura, as glucanases feitas especificamente para fazer cerveja brut, e tinha essa daí, eu nunca tinha usado. A primeira coisa que me surpreendeu é que tava de graça, não sei se é assim em todos os lugares, mas lá tava, cara, era o que? Era R$3 o pote, R$4 o pote, que o potinho de 10, 15, 50 ml, não sei. Enfim, dava para uns 100 kg de malte. É muita coisa. Aí eu falei, putz, cara, é de graça assim mesmo? Então daí que eu vou levar. Levei, nem era uma cerveja que eu ia focar em muito... pensar muito nela no aspecto de clarificação, porque era aquela cerveja que eu fiz utilizando lúpulo fresco em casa. Legal. Eu queria falar de algumas coisas específicas, assim, alguns pontos. Primeiro, foi muito interessante. Realmente parece que o mosto fica menos viscoso e que a clarificação é mais efetiva. Depois da fervura, turva tudo de novo, mas se você tiver menos partículas, você vai ter menos turvação. Então, no geral, me pareceu que ela clarificou muito bem. Cumpriu totalmente o propósito dela. Aí eu comecei a conversar com amigos meus, donos de cervejaria. Alguns, não todos, né? Talvez tenha falta divulgação desse tipo de produto, mas alguns falam, cara, eu não consigo fazer cerveja sem Ultraflo. Porque o que acontece na cervejaria? Às vezes você faz mostos high gravity, só que você não faz cervejas high gravity. Você faz mostos high gravity para diluir no tanque depois, principalmente cervejaria que faz muita pilsen um pouco mais barata. Eles têm que apressar, eles têm que melhorar o processo de alguma forma. Não tô falando barata a ponto de pegar as cervejas populares, mas pilsens mais baratos, que é o que mais roda, né? Infelizmente é o que mais roda. Então você consegue fazer um mosto lá de 18, 20, 22 platos. Se pegar um de 22 platos, você pode diluir para 11 platos depois dentro do tanque. Você faz o dobro de cerveja com uma passagem só. Só que os equipamentos eles não são projetados para isso, dá problema. Você usa recursos para tornar mais viável. Mesma coisa se for fazer uma cerveja high gravity, vai fazer uma Russian Imperial Stout. Cara, os maiores problemas que eu tive em cervejaria até hoje foi fazendo Russian Imperial Stout. Por quê? Trava tudo. Não é igual em casa. Em casa é fácil, na cervejaria trava tudo, você fica lá horas clarificando. Existe até, né, eu não sei nem o fundamento e de onde vem isso, que as primeiras duns eram caracterizadas pelas 24 horas de clarificação, as primeiras duns petróleo. Talvez se o Murilo estiver assistindo aí, ele pode falar se é verdade ou se é uma lenda urbana aí. E aí, usei, curti, mas eu fiquei com uma preocupação. Se a gente olhar o último gráfico, a gente vai ver que caiu a viscosidade. E a viscosidade ela é um dos parâmetros que está associado ao corpo da cerveja. Então a gente tem a densidade, a viscosidade, outros fatores secundários que no final acabam afetando esses dois primeiros. Então a gente tem a densidade e a viscosidade afetando o corpo da cerveja. Aí eu pensei, será?
será que eu não vou ter uma cerveja com um corpo menor? Não vou sentir um corpo menor na cerveja? Só que aí, agora eu vou dar mais opiniões pessoais, né? E espero que alguém aqui também assistindo utilize Ultraflow ou enzimas equivalentes e dê suas opiniões aqui nos comentários. Porque eu, sinceramente e honestamente, não consegui perceber queda na sensação de corpo da cerveja. Eu não tomei ela carbonatada ainda, vou tomar este fim de semana. Talvez no vídeo da semana que vem eu fale com mais propriedade. Agora eu pergunto pra vocês, alguém já usou e teve impacto no corpo? E agora eu deixo minha dica aqui pra vocês. É tão barato, mas tão barato, que vale a pena utilizar para ver o resultado. Depois eu falo das outras duas enzimas, a Thermamil e as beta-glucanases que usam lá para fazer a Brut. Então, eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu queria nesse assunto, então vou deixar a fervura para o vídeo que vem. Espero que vocês estejam gostando, os vídeos estão ficando mais compridos, mas vocês que pediram, então assistam aí. Deixe seu like, até o vídeo que vem falando da fervura.